Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 11 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 82.800 dólares americanos. É isso mesmo, o Bitcoin rompeu a barreira dos 80, rompeu 81, rompeu 82 e está quase chegando ali nos 83. Nesse momento, por exemplo, já subiu para 82.950 dólares, com uma variação positiva nas últimas 24 horas superior a 4%. Para vocês terem uma ideia, na última semana, nos últimos 7 dias, o Bitcoin valorizou 21%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento está estável nas últimas 24 horas, com 0% mesmo, de acordo com o CoinMarketCap, custando aproximadamente 3.200 dólares cada unidade. Mas nos últimos 7 dias já subiu impressionante, aproximadamente 31%. Outra cripto que ali do top 5 teve uma valorização impressionante, a Solana, que agora é o quarto maior criptoativo do mercado. Nesse momento, cada unidade em 220 dólares, variação positiva de quase 6% nas últimas 24 horas e superior a 35% na última semana. E a maior meme coin do mercado, a primeira meme coin do mercado, a Dogecoin, que subiu na última semana 92% e nas últimas 24 horas cerca de 23%. Com uma cotação nesse momento de aproximadamente 30 centavos de dólar. Ainda está tudo muito longe da all-time high, tirando o Bitcoin que está renovando, que acabou de passar de 83 mil dólares, acabou de renovar a sua all-time high, todas as outras ainda estão com alguma distância da sua all-time high. O Ethereum, por exemplo, está cerca de 30% do seu recorde histórico, 34% para ser mais exato, que é de 4.891 dólares, que foi em novembro de 2021. De qualquer forma, se o mercado cripto continuar do jeito que está nesse instante, é questão de tempo para a gente ter uma grande renovação de máximas históricas nas principais criptomoedas. E na última sexta-feira, dia 8 de novembro, a gente teve mais um dia de forte inflow no mercado cripto. Foram mais de 3.600 bitcoins que só os ETFs compraram. Só os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos compraram 3.619 BTC. Naturalmente, que nem quase todos os dias, o ETF da BlackRock liderou com uma entrada de 2.685 BTC. Sem sombra de dúvida, isso é um dos grandes fatores, toda essa força compradora que os ETFs estão trazendo para o mercado, mas essa força compradora a gente consegue ver que aumentou com a vitória, naturalmente, do Donald Trump para a eleição dos Estados Unidos. Trump promete ser sim um candidato pró-cripto, promete sim ser um candidato crypto-friendly, pró-Bitcoin, pró-indústria das criptomoedas, e isso está fazendo com que o mercado reaja muito positivamente. Para vocês terem uma ideia, também na última sexta-feira, os ETFs de Ether Spot, que ainda não tinham engrenado dias muito fortes em sequência, na última sexta-feira teve mais um dia com mais de 29 mil bitcoins, 29 mil unidades de ETH, desculpa, não bitcoins, mas de Ether, de entrada. Foram quase 86 milhões de dólares. Então, na semana passada, a gente teve 3 dias em sequência com mais de 20 mil unidades de ETH sendo compradas pelos ETFs de Ether Spot, pelos ETFs de Ether à vista. Isso foi uma excelente notícia, inclusive teve quebra de recorde. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, registrou o maior fluxo diário de entradas em seu ETF de Ether à vista nessa última sexta-feira. O iShares Ethereum Trust ETF, que é o ticker dele é ETHA, registrou 60,3 milhões de dólares em entradas em um único dia, que é o maior valor desde o dia 6 de agosto, quando acumulou 109 milhões de dólares. Isso é um sinal claro, um sinal bastante claro de que a gente está vendo esse interesse aumentando, inclusive pelo ETF de Ether. E grande parte disso é, sem sombra de dúvida, graças à eleição do Donald Trump. A eleição do Donald Trump mudou bastante o otimismo do mercado, mudou bastante a situação do mercado, e as previsões que eram super otimistas de 100 mil dólares americanos já não são tão otimistas assim. Afinal de contas, o Bitcoin valorizou mais de 20% em menos de uma semana. Em uma semana agora valorizou 22%. Nesse momento, 83.200 dólares, está subindo que nem um balão. Então, a previsão de 100 mil dólares, se antes era algo muito otimista, agora é algo, sendo bem sincero com vocês, bastante realista. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente consegue notar que no top 10 de criptomoedas, no top 10 por capitalização de mercado, a gente teve 2 importantes movimentos. O primeiro movimento foi, sem sombra de dúvida, a Solana passando a BNB, se tornando o quarto maior criptoativo do mercado e abrindo, inclusive, uma margem. Nesse momento, o market cap da Solana está em 103 bi e o da BNB está em 90 bi. Então, abriu uma pequena margem.
Mas o segundo movimento que merece sim ser destacado foi a Cardano voltando para o top 10 de capitalização de mercado e nesse momento figurando na 9ª posição, com uma valorização de 83% nos últimos 7 dias, com cada unidade custando aproximadamente 60 centavos de dólar. É claro que esse rally de alta faz parte sim de um rally mais amplo por causa da eleição do Trump, mas ela está outperformando, ela está tendo uma performance superior do que outras diversas criptomoedas. E parte disso foi porque o Charles Hoskinson, que é o fundador da Cardano, falou que estaria montando um escritório para interagir com autoridades governamentais aqui, ó. Em sua última transmissão ao vivo no YouTube, Hoskinson mencionou que montará um escritório para interagir com autoridades governamentais, mas não mencionou ter recebido nenhum convite formal para se juntar a um departamento de política de regulação de criptomoedas da futura administração Trump. De qualquer forma, só esse comentário levou muita gente a crer que pode acontecer alguma interação entre o fundador da Cardano e o Trump, ou seja, que a Cardano pode ser utilizada efetivamente para alguma coisa na administração Trump, que os contratos inteligentes que foram recentemente lançados, e que muita gente fala que não é nem tão inteligente assim, possa ser utilizado de alguma maneira no governo americano. De qualquer forma, teve esse rumor e o mercado está precificando esse rumor. Vamos acompanhar de perto para saber o que vai acontecer. Mas, dando continuidade ao episódio de hoje, o que a gente consegue ver também é que isso não está se restringindo aos Estados Unidos, tá? Esse aumento de volume de negociação está transbordando para todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. O novo recorde de negociação de produtos em bolsa foi firmado aqui no Brasil. Aqui, o novo recorde confirma que produtos de investimentos baseados em criptomoedas têm atraído cada vez mais a atenção de investidores brasileiros do mercado financeiro tradicional. Para vocês terem uma ideia, agora, em 24 horas, foi atingido um volume recorde de negociação de 10 bilhões de reais. Isso aconteceu na última quinta-feira, 7 de novembro. É claro que tem tanto aumento de interesse, aqui falando de Brasil, tem tanto aumento de interesse, sim, nas criptomoedas, quanto também tem o dólar disparando. O dólar está subindo muito, o dólar chegou a quase beijar os R$6 na última semana. O Google, inclusive, teve um bug falando que tinha passado de 6,20, mas talvez não seja um bug, seja uma bola de cristal, né? Porque o governo atual tem aumentado cada vez mais os seus gastos, com políticas cada vez menos austeras, então o que vai acontecer com o dólar é previsível, mas só o tempo pode cravar, mas a gente já consegue ter alguma previsibilidade. Então esse recorde diário de 10 bilhões de reais foi sim causado por causa do aumento de interesse nos produtos, muito por causa da eleição do Donald Trump, que causou todo esse rally que a gente está vendo, mas também por causa do aumento do dólar perante o real. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o tráfego mensal acumulado das 20 principais exchanges de criptomoedas aumentou 8% em outubro, refletindo o interesse renovado dos investidores e a participação crescente entre os traders de varejo em antecipação às eleições dos Estados Unidos, que aconteceram agora no início de novembro. De acordo com os dados da ICO Analytics, a Pump.fan registrou a maior alta mensal em termos percentuais, com crescimento de 100% em outubro. A BullX veio logo atrás, com crescimento de 78% no tráfego da web de setembro a outubro, e a Uniswap ficou em terceiro lugar, com um aumento de 42%. A Binance, a Whitebit e a Coinbase dominaram o tráfego mensal em termos de visitas totais em outubro, com 54 milhões, 33 milhões e 30 milhões, respectivamente. De qualquer forma, o que a gente consegue ver é que as principais exchanges, tanto as centralizadas quanto as descentralizadas, ganharam bastante tração ao longo desse último mês, né, entre setembro e outubro. Para vocês terem uma ideia, a OKX, que é a quarta maior exchange em volumes de visita, subiu 33% nesse recorte. A Kraken, que é a 15ª maior, com 5,4 milhões de visitas, subiu quase 8%. A Bitpanda subiu mais de 20%, com 8 milhões de visitas mensais. Então o que a gente consegue ver realmente é que o varejo finalmente entendeu que as criptomoedas vão disparar. E eu estou muito curioso, preciso falar para vocês, eu estou muito curioso para saber o resultado da diferença entre outubro e novembro, porque eu tenho plena convicção de que isso vai ter aumentado ainda mais. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia, não deixa de passar a seguir o episódio, não importa por onde você está escutando, YouTube, subscribe no canal, Spotify, follow, segue a gente aqui, Deezer, Amazon Music, não importa, aonde você estiver escutando, passa a seguir a gente, que é isso que faz a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã, valeu!